Se liga só nos carros mais baratos do Brasil neste momento que eu faço o vídeo, que é março de 2023. Renault Kwid Zen 1.0, 68.190. Fiat Mobi, 68.990. Citroën C3, 72.990. Fiat Argo, 78.590. HB20, 74.490. 5 carros aqui, né? Eu fiz uma lista aqui dos 5 mais baratos do Brasil. Gente, cá pra nós, né? A gente sabe que carro barato no Brasil não existe mais. Aquele conceito de carro popular que a gente tinha antigamente, né? Quem é mais velhinho lembra quando foi lançado o Corsa, lá na década de 90, eu lembro disso. Era um conceito que não existia, um carro mais barato, com motorzinho mais simples, com acabamento mais simples, mas era mais barato, né? E esse conceito ficou por muitos anos aí com o brasileiro, o famoso 1.0. E nesses últimos aí 3 anos, vamos considerar ali a partir de 2019, pouquinho mais de 3 anos agora, né, quando começou a pandemia, a gente entrou numa espiral de loucura que o preço dos carros dispararam absurdamente, e um carro que você pagava na faixa ali dos 40 e poucos mil, que já não era barato na época, né, para um popular, pulou para 50, depois 60, chegando agora aí aos 70, praticamente está muito mais perto dos 70 mil reais um carro, os carros mais baratos do Brasil, do que 60 mil, né? E aí a gente entra naquela discussão que todo mundo já sabe, quem acompanha as notícias nesses últimos tempos, sabe que a alta do preço dos carros se deu por muitos motivos. Um desses motivos eu acredito que foi o exagero das montadoras também no foco do lucro, né? A gente sabe que o Brasil tem uma margem de lucro muito alta nos carros, na indústria automotiva, tanto que as marcas nem abrem esses números, na maioria dos casos. É difícil você saber a margem, mas estima-se que nos Estados Unidos, uma margem de lucro de uma montadora é na faixa de 15% a 18%. No Brasil, essas margens de lucro pulam para 50%, podendo chegar até 100% em alguns casos. Então é uma diferença muito grande, né, que a gente tem. É claro que nenhuma empresa está aqui para fazer caridade, elas estão aqui para ganhar dinheiro. O Brasil é um país mais caro, é um país que exige mais, é um país cheio de imposto que aumenta assim absurdamente os preços dos carros e de tudo, né? Então tem culpa do governo, tem culpa da legislação, tem culpa de um monte de coisa, mas eu vejo assim que quando teve a pandemia, gente, as montadoras aproveitaram para, tipo assim, elevar o nível do preço dos carros e sabendo que elas iam manter aquela base. Depois da pandemia, aquele preço não ia baixar mais. Então foram vários fatores que eu vejo que teve uma entubada ali, entendeu? E galera, olha só, antes da gente continuar o assunto, deixa eu só dar uma dica pra vocês, porque afinal de contas a gente tá falando de preço, né? Que aumentou muito no Brasil, mas nós temos uma ferramenta que te ajuda a encontrar os melhores preços, que é o Bitec Pague Menos. O link tá aqui na descrição. São mais de 100 mil usuários utilizando a nossa ferramenta. Nós temos também o nosso grupo de descontos no Telegram. Tudo aqui na descrição grátis para vocês, tá bom? Aproveita, porque a ferramenta ajuda o canal e ajuda você a encontrar os melhores descontos. A gente tem testador de cupom automático, alerta de preço, histórico de preço e muito mais, tá bom? Mas é o seguinte, pra gente entender o contexto geral, na época da pandemia, a gente teve um monte de problema, gente, que foi o quê? A alta do preço do aço, que, pra vocês terem uma ideia, teve um aumento de 130% em 2020. A gente teve a falta dos semicondutores, né, que parou a produção de muito lugar, de muito carro aí no resto do mundo. A gente teve o dólar, que aumentou. A gente teve a produção parou realmente por causa da pandemia. Então, assim, foi a tempestade perfeita, como chamam. Que é um monte de coisa que ocorre ao mesmo tempo e gera um problema muito grande. E isso trouxe o quê? Um aumento, as pessoas na pandemia procuraram muito carro por diversos motivos, porque era uma das únicas formas que você tinha de sair também de casa. E aí o preço, quando você tem aumenta da procura e a diminuição absurda da oferta, tudo aumenta. Então os carros novos aumentaram muito e os carros que eram usados aumentaram mais ainda, porque as pessoas não tinham carro novo para comprar, começaram a correr atrás de carro usado, né? Então esse é um resumo da ópera do que aconteceu nos últimos 3 anos. Então, pra vocês terem uma ideia, deixa eu dar um exemplo para vocês de um carro que eu tinha, tá? Uma situação real. Eu comprei um na época, lá em 2019, que foi, né, um pouquinho ali, 2019, 2020, que tava ali na questão da pandemia, no começo da pandemia. Eu comprei um Cerato, que esse carro na época, gente, custava ali seus 106 mil. Eu lembro direitinho o valor que eu paguei. O carro era 112, teve um desconto ali, né, por causa que eles estavam com uma oferta e o carro saía por 106. Esse carro eu comprei ali em 2020, começo. 3, 4 meses depois, esse carro tava 130 mil reais. Eu lembro direitinho
porque eu liguei na concessionária para ver, porque minha irmã tinha gostado do carro, ficou interessada. Aí eu liguei para a vendedora que eu tinha comprado o carro, e o carro era o mesmo carro, basicamente mudava assim o ano, mas não mudou nada no projeto do carro. O carro foi de 106 para 130 mil. Eu quase caí para trás quando eu vi a diferença de preço. E depois esse carro, mais uns meses para frente, chegou a 150 mil. Então um carro que eu comprei a 106 mil, num período de menos de 1 ano e meio, esse carro pulou para 150 mil reais. Ele ficou 50% mais caro. E 106 mil, gente, já não é barato cá para nós, né? É um valor extremamente caro para se pagar num carro, né? Eu tenho muita noção disso, então já não era barato. E depois ficou insano. Eu dei um exemplo, né, de um carro que eu comprei na época, e vocês sabem que isso aconteceu com a maioria dos carros, seja carro mais básico, seja carro mais caro. Então o brasileiro hoje em dia quase não consegue comprar carro, gente, porque tá tudo muito caro. Aquela coisa do carro popular não existe mais, todos os carros são caros. Eu entendo que os carros não evoluíram como deveriam para custar o que custam, então assim, se tá custando mais caro, tudo bem. Muitos carros entregam muito mais coisas que não tinham antigamente. Sim, porque o preço aumentou absurdamente. Mas eu não entendo na mesma proporção que o preço aumentou. E a gente tem um outro problema muito grande agora, que é a inflação que a gente está passando no nosso país, né? Não só no nosso país, no mundo como um todo. E quando aumenta a inflação, o dinheiro fica mais caro, as pessoas conseguem financiar menos os carros e você consegue também, o dinheiro emprestado é muito mais caro. Então, se você vai financiar um carro agora, os juros é muito alto e as pessoas olham o valor da parcela e não vão pagar, porque está muito alto. E os bancos também, muitas vezes, a pessoa até aceita aquele valor, mas o banco não está aprovando o crédito porque o dinheiro está mais caro. É uma questão econômica. Então, juntou um monte de complicação. Carros caríssimos, juros absurdos, o brasileiro normalmente vai comprar o carro financiado. Com esse valor que tá, fica muito difícil para o brasileiro comprar carro. E aí, o que está acontecendo nesses últimos meses, gente? As montadoras, muitas das montadoras, vocês devem ter visto notícia aí nesses últimos dias, suspenderam a produção, deram férias coletivas para a galera, então a Stellantis fez isso, acho que a Volkswagen, a Chevrolet, 4 grandes montadoras fizeram isso. Por quê? Porque os pátios estão enchendo de carro, as pessoas não compram, e daí você começa a ter muito estoque, então você tem muita oferta e pouca procura. Quando você tem muita oferta e pouca procura, o que acontece? O preço do produto tem que diminuir para que seja interessante para as pessoas comprarem. Da mesma forma que quando você tem muita procura e pouca oferta, o preço do produto sobe, porque muita gente quer uma coisa que tem pouco, escassez. Só que o que acontece? Aqui no Brasil, as montadoras fazem jogo duro, elas costumam fazer isso, é um padrão, né? Não é uma novidade. Em vez de abaixar o preço do carro, que eu já adianto para vocês, dificilmente você vai ver preço de carro abaixar no Brasil. Ele abaixa assim, dá-se um bônus de 5 mil, um bônus de 10 mil, não sei quantas vezes sem juros, mas nunca o preço realmente do carro abaixar, dificilmente a gente vai ver isso no Brasil. E aí as montadoras estão preferindo fazer os layoffs, né, colocar a galera de férias, do que diminuir o preço do carro. Porque se tá com muito carro no pátio e não tá vendendo é porque tá muito caro, o juros está alto, as pessoas estão sem dinheiro, então por que você não abaixa o preço do seu produto para vender mais rápido? A gente sabe que mesmo que as montadoras abaixassem o preço dos carros, elas teriam ainda assim lucro, porque no Brasil a margem de lucro é muito alta. Mas essa não é a estratégia delas. Então elas preferiram fazer isso e aí você vai levando ali conforme possível, né? Quando você para de produzir o carro, então começa a ter uma vazão um pouquinho maior, você não está produzindo, não vai juntar muito estoque, então aí você diminui o seu estoque e não precisa dar tanto desconto. Mas se continuar no ritmo que está, as pessoas não comprarem os carros, as montadoras vão ter que fazer alguma coisa, né? De alguma forma elas vão ter que começar a diminuir, dar mais bônus ainda, dar mais desconto, ou diminuir mesmo o preço, ou começar as demissões, que é uma coisa que seria horrorosa nesse momento que a gente está passando, em qualquer momento, na verdade, mas o Brasil está tendo muita demissão nesses últimos tempos, vocês sabem disso, né? Quem acompanha as notícias está vendo. Então, gente, o que acontece? Será que a gente vai voltar a ter carro popular no Brasil? Existe uma notícia aqui que está falando que o CEO da Stellantis, que é o Antônio Filosa, ele sugeriu um debate para o retorno dos carros populares no mercado brasileiro, tá? Então, o que ele está propondo? Um projeto estratégico com outras marcas também, e também com a Anfavea, que é a entidade representante dos fabricantes, também o governo, o Sindicato de Autopeças, Fenabrave, que é a Associação dos Concessionários, e as próprias montadoras, para fazer uma articulação e começar a produzir de novo, né, dentro de uma possibilidade aí, os carros populares que os brasileiros tinham antigamente, que eram na faixa ali, né, de pelo menos seus 40 mil, 30 mil, sei lá. Mas por que a gente perdeu isso? Então, eu acho assim, muito legal essa iniciativa, ele tem essa intenção, tem até o que fala que uma das possibilidades é que o Fiat Uno voltasse, claro, né, com um projeto novo,
ao mercado com um carro como um carro popular ecológico. Então eles estão falando das questões aqui de você ver a parte elétrica para beneficiar também a questão do meio ambiente e tudo mais. Mas é um projeto longo, que vai demorar para ser discutido, mas que as próprias montadoras estão percebendo o seguinte: se a gente não tiver carros que sejam mais baratos, a gente não vai conseguir mais vender muito aqui no Brasil, porque chegou num ponto que os carros estão muito caros, né, gente? É realmente assustador o preço que a gente vê de carros até mais básicos. Só que o que eu penso? Os carros populares, se a gente olhar ao longo da nossa história aqui, né, no Brasil Automotiva, os antigos carros que eram populares não existem mais, a maioria deles, né? O Palio, o próprio Uno, vários outros. Alguns existem, outros, mas assim, aquele conceito mais antigo. Só que esses carros que são mais populares hoje em dia, como o próprio, sei lá, a gente pode falar do próprio o Renault Kwid, sei lá, um HB20, eles são carros que são já baseados nessa questão do carro popular. É um carro que, tudo bem, vai ter um airbag, ABS, que é uma coisa determinada por lei, tem um controle de tração, alguns deles, tudo mais. Eles dão uma incrementada no carro por causa do preço. Mas ainda assim, se você olhar a estrutura do carro, a construção, é um carro já focado para ser popular. Já é um carro que é muito prático para tudo que é lado. A qualidade de construção não é uma mecânica, é boa, né? É um carro feito para bater, para durar, mas não é uma qualidade primorosa de construção interna. Você já tem acabamentos bem mais simples, né? O praticão da massa para tudo que é lado. Então, assim, o que seria hoje em dia daí o conceito de um carro popular? Porque como que você vai depenar mais ainda os carros do que eles já são depenados, se a gente olhar hoje em dia, os modelos mais de entrada, que custam na faixa aí de 60, 70, 80, 90 mil. Então, como é que você vai criar um carro de um conceito mais popular ainda? Você pode tirar algumas coisas, pode, mas tipo, eu não sei até onde você consegue fazer isso, porque aí você vai criar o conceito popular do popular, entendeu? Eu torço muito para que isso dê certo, porque realmente o brasileiro tá complicado para ter carro, só que eu imagino assim, eu imagino um Renault Kwid, carros mais de entrada. E o que seria mais popular que isso, sabe? É complicado, gente, porque se você pegar tudo bem, vai, essa coisa de a gente ficar comparando a economia é muito complicado, mas você pegar um americano e ele pegar um carro aqui do Brasil, que é um popular aí de entrada, popular, né, 70, 80 mil, ele olha para aquele carro e ele fala assim, cara, esse carro aqui é um carrinho de terceiro mundo, né? Um carrinho bem mais simples, né? Tudo um carro menor, mais apertado, manual, bababá. O americano está acostumado com carros maiores, de qualidade de construção superior e assim por diante, né? Os nossos carros são feitos aqui para serem econômicos, baratos e tal. Lá é outro mercado. Mas já é um conceito que já passa uma coisa de popular a maioria dos carros atuais. Então, realmente, eu fico pensando assim, tomara que dê certo, mas eu imagino o que vai ser um carro popular se a gente já tem, na verdade, carros populares que estão custando tão caro. E aí surge aquela dúvida, será que a indústria automotiva puxou demais o preço, passou do ponto e agora tá difícil, entendeu? Porque aumentaram demais, para voltar atrás vai ser difícil, né, diminuir a margem de lucro, e a gente sabe que os carros no Brasil nunca tiveram redução de preço. No máximo você, quando tem uma crisezinha ali, você vê esses descontos, esses bônus, o cara dá o IPVA, dá isso, daquilo. Mas eu torço para que esse projeto da Stellantis ou outras, né, fabricantes deem certo, mas é uma coisa que realmente assusta, viu, gente? Assusta porque do jeito que tá, principalmente na situação que a gente tá, tem que se achar alguma solução. Seja baixar o preço, seja tirar algumas coisas para deixar o carro, o preço mais competitivo, ou até vir com um conceito novo de carro popular. Que eu entendo que as empresas têm tecnologia hoje para fazer isso, né? Um carro menor, um carro que não seja um porta-malas tão grande, sei lá. Mas a gente chegou num ponto de inflexão que é complicado, viu, gente? A indústria automotiva, quando olha para carros populares e para o brasileiro, né, normal, que não é rico, que não tem dinheiro, e o nosso país é um país grande que as pessoas precisam de carro, tá complicado. Então, é um vídeo mais de reflexão para a gente conversar, para falar sobre esse assunto de forma geral. Eu gosto muito de carro, acompanho muito o mercado automotivo, né? Sou apaixonado por carro também, além de tecnologia, mas é uma coisa que precisamos ter aí. Algo tem que mudar, que tá muito difícil, gente. Os preços estão muito altos. E é muito restritivo para a maioria, 90% dos brasileiros. E já era restritivo e parece que a gente conseguiu entrar num nível assim nesses últimos 3 anos que não dava nem para imaginar, né, há um tempo atrás. Então é isso aí, eu quero saber o que você acha disso. O que você pensa, né, sobre essa situação que a gente está passando, sobre esses preços, sobre tudo que está rolando.
Comenta aqui embaixo e aproveitando, né, que a gente tá falando de preço, não esquece de se inscrever também aqui, que eu, como eu falei para vocês, vou deixar aqui o link na descrição do Bitec Pague Menos, a nossa ferramenta pro Telegram, tá? Para você poder economizar de verdade aí, seja você comprando qualquer coisa que você for comprar na internet, não só carro. Ele funciona para um monte de coisa também, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.